Eu acho que a gente acabou de entrar numa máquina do tempo. Galera, estão de volta os vazamentos do ISBN. Vocês lembram? Bom, para quem não sabe, o ISBN é aquele código, né? É o registro dos livros no Brasil. Daí tem um site, justamente onde esses. É um site público, enfim, né? Onde a gente consegue pesquisar o nome das editoras e encontrar os títulos registrados. Eu lembro que ali por 2000 acho que 16, 17 ou até 2014, eu não vou me lembrar de cabeça, mas faz um bom tempo. Era bem comum, né, os títulos da Panini, por exemplo, vazarem primeiro no ISBN antes da editora divulgar. Depois de um tempo, as editoras brasileiras pegaram a manha e elas divulgam antes de registrar o ISBN. Só que, bom, aqui a gente tem uma lista, tá, peraí, são o quê? Tem uns 10 títulos aqui da Panini que justamente vazaram no ISBN. Antes de continuar, gente, esse vídeo deu trabalho, parei, pesquisei tudo bonitinho. É a qualidade de informação que tu só encontra aqui no Dois Quadrinhos. Então, se tu puder clicar no botão do like, ajuda muito. E eu tenho que agradecer ao Cairo e ao Murilo, né? O Murilo me ajudou em vendo as informações e o Cairo foi o sujeito que foi lá, né? O herói de todos nós, que fez a pesquisa. Ah, peraí. Momento jabazístico, rapidão. Sim, tá tendo promo nesse momento no site da Mitos. E Vini, como é que eu sei quando tem promo, quando tem cupom da Mitos? Onde é que eu sou avisado muito rápido, de forma muito simples e com sinceridade? Nos grupos, tem aqui embaixo o grupo do WhatsApp, Telegram, o maior Telegram de quadrinhos do Brasil é o do Dois Quadrinhos. A gente tá num ritmo um pouco mais lento por conta das férias, até porque não tá tendo tanta promo. Essa promo da Mitos, na verdade, é até uma exceção. Antes de entrar no SBN, essa semana eu resolvi fazer o seguinte, né? Eu conversei com o Panini, porque muitas vezes eu vejo comentários aqui no canal sobre, por exemplo, Conan, né? A Panini faz um tempo que eles não publicam os gibis regulares de Conan. Tem outras perguntas também, eu já vou entrar nisso. E vamos lá, a resposta deles é a seguinte: Conan está em aprovação, mas já está voltando ao mercado. Inclusive, essa aqui é a capa da 4ª edição da Espada Selvagem de Conan. Eu tenho comentado aqui no canal a Espada Selvagem, né? Inclusive, no meu último Leituras do Mês, que já tem um bom tempo, eu comentei ali a edição número 3. Mas então é isso, tá tudo bem com Conan. Vamos para a próxima pergunta. Essa aqui bate recorde no canal. A reimpressão de Asa Noturna. Inclusive, vocês ficaram sabendo em primeira mão aqui no Dois Quadrinhos, né, que a Panini ia reimprimir o Asa Noturna do Tom Taylor em capa cartão, né, foi aqui que vocês viram primeiro a informação. E agora, você sabe que a editora reimprimiu o 1, o 2 e o 3, e se vocês forem ver aqui, ó, o 4 e o 5, por exemplo, eles estão fora de catálogo. A Panini vai seguir... Eu vou ler a resposta exata, tá? A ideia é que a Panini continue reimprimindo. Então, a princípio, está tudo bem, né? O Asa Noturna também vai continuar. Para terminar, algumas pessoas me perguntaram sobre a coleção dos Novos 52, se a Panini tinha parado, né? Porque acho que são 60 volumes, pelo que eu me lembre, né? E já faz um tempinho que não estava chegando. Então, segundo a editora, não mudou a periodicidade e logo está voltando para o mercado, então, essa coleção. Galera, eu realmente preciso que essa coleção continue saindo, porque me falta um volume da Mulher Maravilha, do Brasarello, da coleção antiga da Panini. Então, nossa, imagina se eu ficar de novo sem o último volume. Ok, agora a gente vai então para os lançamentos, né, os vazamentos de ISBN. Primeiro de tudo, cara, o mais bombástico, Batman por Grant Morrison Omnibus. Sim, toda a fase desse roteirista em 3 volumes gigantescos. Aqui vocês estão vendo o site da Panini Itália, né? Imagino que, geralmente a Panini Brasil, ela reproduz, né, o conteúdo italiano. Então, aqui estão as capas, veja só. Eu fui atrás de um vídeo no YouTube da edição norte-americana para justamente mostrar para vocês. Bom, o primeiro volume, para quem não... como é que eu posso... É muita informação para um vídeo que é para ser curto, mas vamos por partes. Na fase Grant Morrison, nós tivemos, por exemplo, a introdução do Damian, sim, é ali que o personagem surge, e isso está no primeiro volume, está ali em amarelo. Tem, por exemplo, ali tem todos aqueles arcos, né? O Batman e Filho, Luva Negra, Batman Descansa em Paz, né? Todo esse começo. Depois o segundo volume, que é o que está ali no meio, vai se focar no Batman e Robin e no retorno de Bruce Wayne. Cara, Batman e Robin é sensacional, sabe? Aquele encadernado, você lembra que a Panini publicou um encadernado amarelo do Batman com o Robin? Então, aquilo ali é muito, muito legal. E ao mesmo tempo tem o retorno do Bruce Wayne, que é um pedaço meio confuso dessa fase, mas é legal, né? A gente vê o Batman em vários momentos da história, né? Vai ter o Batman pirata, o Batman das cavernas, é bem legal. Assim,
Tem algumas partes dessa fase que são esquisitas e um pouco confusas, mas em geral é muito bom. Nossa, o começo é excepcional, né? O Batman e Filho, eu acho que eu sei que de início muita gente tinha ranço com o Damian, mas eu acho que ele é um personagem interessante, sabe? Quando a gente entende a dinâmica do que é o Damian, né? Como ele é esse garoto que foi criado para ser um assassino e como ele consegue ativar no Batman certos gatilhos, eu acho que é um baita de um personagem. Né? Aqui tem também aquela reformulação do Batman de Zur-En-Arrh, que está no primeiro ônibus. Eu acho fenomenal também o conceito, né? A ideia de que o Batman tem um dispositivo de segurança, que é uma outra personalidade. Isso é sensacional. Enfim, então 3 volumes, Batman por Grant Morrison. Deixa eu mostrar um pouco dos desenhos, né? E, gente, é só cara monstruoso, né? Nesse primeiro volume, por exemplo, tem o Andy Kubert, depois vai ter Frank Quitely, J.H. Williams, sabe, esse cara, quando Fraser Arvin também, esse cara é muito bom, tem o arco envolvendo o Coringa, que é do Batman e Robin. Tem a crise final, né? De certa forma, teria que ler crise final para entender o que aconteceu com o Batman. Não é spoiler, tá, gente? Não vai estragar, dá pra ver na capa, né? Mas o Batman morre ao longo do período que o Grant Morrison estava à frente da revista. Então seria legal também dar uma lida na crise final, embora seja um gibi confuso e esquisito. Tô pronto aí para os comentários da galera. Não, Vini, nada a ver, crise final é sensacional. Ah, não. Então, o último volume, tá, dessa sequência de ônibus, né, como eu falei, o primeiro é aquele ali, o Batman Hippie, Luva Negra, Batman e Filho. O segundo, ele já é mais focado no Batman e Robin, não vou dar muito detalhe. O terceiro, ele já vai focar mais naquela corporação Batman. E eu vou falar pra vocês, isso eu não li quase, essa última parte. Porque eu já achei que já tava too much, assim, né? Já foi um período que, meio que pra mim, o Grant Morrison tinha contado o que ele queria contar. E aí depois tem as histórias ali com os Batmans de vários países. Tá, e vocês aí do outro lado. O que vocês acharam dessa novidade? Lembrando, tá, esses anúncios do SBN, eles provavelmente vão levar um tempo para sair. Né, não tem um prazo específico, né? Tem raros casos que o quadrinho é anunciado no SBN e depois não sai. Mas eu não lembro disso ter acontecido com a Panini. Isso aconteceu com outras editoras. A Panini, a gente tem uma confiança maior do que o que eles anunciam, normalmente eles publicam. Tá, vamos lá. Na sequência, tem o Batman Dark Age, que é o Batman... como é que é mesmo? Vai ficar a Era das Trevas mesmo. Bom, pra quem não sabe, aqui a gente tem a equipe criativa do Superman na Era Espacial, só que agora focando no Batman, né? Então, cara, Superman na Era Espacial é sensacional. Mark Russell e Michael Red, eles basicamente pegam a cronologia do Superman e misturam com a história norte-americana, né? A história do mundo em geral. Aqui vai ser basicamente a mesma ideia, a mesma proposta, só que com o Batman. A trama começa em 1950 e vai até 2030. Eita, veja só. O rumo ao Terra de Ninguém, será que esse é o nome? Deixa eu ver aqui. Rumo à Terra de Ninguém. Vamos lá. Acho que todo mundo já está sabendo, mas ali no final dos anos 90 teve um evento apoteótico em Gotham, que é o Cataclisma /Terremoto, né? Pela Abril era chamado de Terremoto. Depois a Eagle Moss publicou uma coleção que começa com Cataclisma. E, inclusive, é uma baita de uma história, é muito legal ver o Batman enfrentando algo que ele não pode exatamente socar. E não é só o Batman, né? Toda a Bat-família, o Cataclisma /Terra de Ninguém. É um grande crossover entre as revistas do Batman. O detalhe é que a coleção da Eagle Moss publicava primeiro o Cataclismo e depois, em vários volumes, o Terra de Ninguém, que é a consequência do Cataclismo. Agora, a Panini vai lançar algo que, bom, até então não é inédito, né? Porque saiu pela Abril, mas pelo menos não tinha saído recentemente, que é o Prelúdio da Terra de Ninguém. Ó, dá uma olhada nessa cena aqui, ó, tem a Batcaverna toda detonada por conta do terremoto, ali o Batmóvel com uma pedra em cima e o Batman com uma cara de triste. Inclusive luz, né, dentro da Batcaverna. Então, se a Panini mantiver o padrão dos Estados Unidos, esse quadrinho ele sai em 2 volumes. Esse é um vazamento que confirma algo que eu tenho comentado aqui no canal tem algum tempo, que a Panini ela tem publicado encadernados, ela tem adiantado conteúdos das sagas em encadernados antes de sair, enfim, né, na publicação regular. Por exemplo, aqui a saga do Batman, em algum momento ela vai chegar na Terra de Ninguém.
né? Vai levar um tempo, vai, mas vai sair. Então a Panini tem adiantado o conteúdo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Lanterna Verde, né? Antes de lançar a fase de Geoff Johns, a Panini foi lá e encadernou A Noite Mais Densa. Eu imagino que é muito pro leitor, que, cara, muita gente deve pegar as duas publicações ao mesmo tempo. Então o que a Panini pensa? Cara, antes de sair na saga e talvez o leitor se contentar com a saga, vamos aproveitar, né, comercialmente e publicar esses quadrinhos encadernados. Dá pra gente levantar também uma tese de que talvez a editora esteja já, né, como eles sabem que vão ter que traduzir esse material para a saga, então eles já publicam primeiro encadernado, trabalham em cima do texto, traduzem e depois só reaproveitam. Pode ser isso também. Mas é isso. Cara, que legal, né? Joinha. Vamos lá para um quadrinho que eu ainda não li, que parece bem legal, que é o Batman Colheita Maldita. Essa é uma publicação que saiu tem um bom tempo, pela Mitos. Lembra quando a Mitos publicava naquele formato paraguaio os quadrinhos da DC? A sinopse desse gibi, ela é sensacional. Chegou a hora da colheita maldita, quando os portões do inferno se abrirão para sempre. Bom, vocês estão vendo o desenho da capa? Então, né, é do Jorge Prat. Reparem que esse cara, ele é um semideus do desenho, que a gente tem um Batman pulando com uma cruz pintada em cima de uma entidade. Que loucura, que loucura. Aqui a história envolve vários crimes não solucionados em Gotham, e aí de repente o maníaco que cometeu esses crimes volta a assombrar a cidade, né? E é um quadrinho que saiu no começo ali dos anos 2000. Aí depois tem uma publicação que eu imagino que a Panini vai dividir aí em 2 encadernados, que é a Legião dos Super-Heróis por Mark Waid. Eu conversei com meu querido amigo Emerson, eu não cheguei a pedir a autorização dele para falar a opinião dele aqui no ar, mas espero que ele não se importe. Mas ele comentou o seguinte, que essa Legião dos Super-Heróis é legal, né, é do Mark Waid. Mark Waid geralmente é no mínimo um nota 8, 7. Ele diz que é legal levando em conta os parâmetros da Legião dos Super-Heróis. Entenda isso como vocês quiserem, né? Mas é uma reintrodução da Legião pelo Mark Waid, é a terceira encarnação da equipe, e eu dei uma lida num geral, assim, nos reviews, e a galera fala muito sobre serem histórias mais adolescentes, uma pegada meio Ultimate Homem-Aranha. Aí na sequência tem Liga da Justiça e Titãs, um DC Vintage da Panini, escrito pelo Davin Grayson, com desenhos do Phil Jimenez. Tem essa pegada a lá Jorge Pérez, né? Originalmente foi uma minissérie em 3 partes de 1998. Quando eu digo pegada a Jorge Pérez, é basicamente isso que vocês estão vendo. Eu não posso, é que assim, é uma trama que, pelo que eu pesquisei da sinopse, é muito fácil de soltar spoiler. Mas assim, gente, envolve muitos heróis caindo na porrada e, no caso, existe um problema dentro da Legião e esse problema ele acaba afetando o mundo e a Liga da Justiça acaba tendo que intervir e isso vai fazer as equipes colidirem. Depois tem algo que eu achei bem legal, que é o Etrigan, o Demônio das Trevas, por Matt Wagner. Sim, ele escreve e desenha essa minissérie. Ela saiu originalmente lá em 1987, depois da Crise nas Infinitas Terras. Então sim, a DC deixou o Matt Wagner com a incumbência, né, de representar o Etrigan depois do reboot da editora. Eu não sou um grande especialista em Matt Wagner, mas tudo que eu li dele é muito legal, sabe? Pô, tem aqueles gibis do Batman, que a Panini até reimprimiu recentemente, que são muito bons, assim, tem até uma pegada que lembra um pouco aí uma animação. Ele fez aquela minissérie da Trindade também, que é muito bacana. Eu não li, como eu falei, né? Não sou um especialista em Matt Wagner, mas é um cara que tem o meu joinha. Aí tem um quadrinho que a Panini já tinha publicado em encadernados, que é o Excalibur, do Chris Claremont com Alan Davis e companhia. Sim, esse é o primeiro encadernado, até deixa eu ler o título oficial, né, da Panini. Excalibur Desembaiando a Espada. Vocês devem lembrar que a Panini publicou o Excalibur, acho que foram 4 encadernados de capa cartão, e esse Epic equivale aos 2 primeiros. Para quem não sabe, aqui a gente está falando de um spin-off dos X-Men, que tem, por exemplo, a Kitty Pryde, o Noturno, aí tem Capitão Britânia. Para terminar, tem alguns vazamentos que são meio óbvios, tipo o 3º volume do Hulk do Peter David, lembrando que a coleção fecha em 5, mas a Panini pode, se ela quiser, publicar só 4, né? Porque o 5º são os especiais. Então, de repente, a Panini vai publicar 4, né? Já que é uma série longa e deixar por aí. Tá, por último, mas não menos importante, temos o Ônibus do Lobo, volume 2 também vazando. Se eu não me engano, esse vazou no checklist da Panini no ano passado, eu acho. Pelo menos, se eu não me engano, eu trouxe a notícia aqui. Enfim, se eles imitarem a capa da edição italiana, né, então essa vai ser a capa do 2º ônibus e aí a gente só tem aí o 3º para fechar tudo. Gente, eu tô feliz. Eu vou falar pra você, sabe o que me deixa animado nesse canal? É saber que tu terminou o vídeo e tu falou assim, ok,
fui bem informado, com qualidade de imagem, informação, etc. Que legal, tô feliz. O ano tá começando muito bem pro canal, tá? Então é isso, links dos grupos aqui embaixo, lembra de apertar no botão do like, tá? E agora é o teu momento. O que vocês acharam desses vazamentos? Pô, lista legal, né? Acho que não era inesperado um ônibus do Grant Morrison, porque Grant Morrison vende no Brasil de um jeito absurdo, né? Panini publicou praticamente toda a biografia do autor, então não era nada tão surpreendente assim, né? Ainda mais se tratando de Batman, sair um ônibus nesses moldes. Mas é legal, tá? Acho que joinha pra Panini.